Aqui é Lucas Antônio Xavier, doutorando do Programa de Ciências Naturais da UENF. Irei hoje apresentar neste vídeo técnicas de determinação de índice de refração em líquidos e sólidos. Aqui eu trago um pouquinho sobre a refração, que é o estudo de um assunto de grande importância para a ciência. Ao viajar através de um determinado meio, a luz percorre uma linha reta. Quando muda de meio, a luz é refletida e desviada, a refração ocorre. Um exemplo, aqui na imagem, a gente percebe o lápis. Uma parte dele está no ar e outra parte imersa na água. Ele parece quebrado. Então, a gente percebe que os meios são diferentes. Por sua vez, o índice é diferente. E aqui à esquerda, aqui, você tem uma imagem de um raio de luz incidente. Parte desse raio vai ser refletida de volta para o mesmo meio e uma outra parcela será voltada para o novo meio, que é o raio refratado. Então, você tem meio 1 e meio 2. Como você pode determinar esse índice de refração? Aqui você tem que para determinar o índice de refração absoluto de um meio pode ser obtido experimentalmente e é dado pela relação N é igual a C dividido por V. N é o nosso índice de refração, o C é a velocidade da luz no vácuo e o V é a velocidade da luz para um comprimento de onda específico no certo meio. Aqui nós temos uma tabela que contém o índice de refração absoluto de alguns materiais, que está na linha de 589 milímetros do sódio. No caso aqui, seria nanômetro. Então, você tem aqui essa tabela que tem grande significado quando você está em um laboratório fazendo ciência. Então, o que significa um índice de refração alto? Significa que um feixe de luz viaja pelo meio e se move lentamente. Por que a mediação do índice de refração pode ser usado para identificar uma amostra? É porque cada elemento tem um índice de refração único. Vale lembrar que nessa tabela aqui, quando ela é determinada esses valores, tem que se considerar o fato da temperatura, porque ela vai influenciar no índice de refração. Para determinar o índice de refração, é necessário fazer uso de alguns procedimentos. Então, nós sabemos que vários pesquisadores no Brasil e no mundo fazem uso de diversos tipos de técnicas para determinar esse índice de refração. Então, para fazer determinações precisas desse índice, emprega-se fontes de luz monocromáticas e policromáticas. A figura aqui ilustra como varia o índice de refração de uma placa de vidro borosilicato em função da variação dos comprimentos de ondas do raio de luz que atravessam. Então, o diagrama aqui mostra a variação dos índices de refração em função dos diferentes comprimentos de onda. F, E, D e C corresponde às linhas de absorção de Fraunhofer. Então, aqui já está mostrando que em 1814, os pesquisadores já vinham usando artifício sofisticado. Então, ao olhar essa figura aqui, você percebe que o índice de refração desse tipo de vidro ele é de 1,523. Então, esse mesmo diagrama mostra também a dependência do índice de refração de substâncias cristalinas com a variação de temperatura. Então, é muito importante na determinação com grande precisão desses índices de refração, tão fundamental nos nossos dias de hoje. A primeira técnica que a gente utiliza aqui para demonstrar aqui para vocês é a técnica do refratômetro. No caso aqui, para um líquido, que é o álcool. Ele mensura a concentração de álcool em vinhos, mensura a concentração de açúcar nas uvas. E, por outro lado, quando se analisa uma substância sólida, por exemplo, o açúcar, trabalha com líquidos relacionados com açúcar, drinks, o mel. Então, ele monitora a concentração de açúcar em comidas e bebidas. Então, você percebe que o equipamento aqui em cima, e embaixo você tem uma imagem do seu funcionamento. A fonte de luz 1 é um diodo emissor de luz de LED. O feixe de LED
emitido passa por um filtro de polarização, que é o ponto 2, esse filtro de interferência, que é o 3, e uma lente final 4, antes de alcançar a amostra por meio de prisma de safira, que é o ponto 5 na imagem. A luz refletida é desviada para a lente focal, que é o ponto 6, e depois para o sensor óptico, que é o ponto 7, que determina o ângulo crítico necessário para obter o resultado desse índice de refração. Uma outra técnica para determinar o índice de refração é fazer o uso do ângulo de Blaster. Aqui na figura, o feixe atingirá a amostra que está presa em um motor que rotaciona, e a reflexão será coletada por um detector. A montagem funciona de tal forma que, quando o ângulo da amostra é θ, o ângulo do detector é de 2 θ. Então, na imagem aqui, você vê o esquema inicial e na figura de baixo, a montagem fazendo uso do laser de hélio neônio, no comprimento de onda de 633 nanômetros. É muito importante perceber nessa imagem de baixo que esse polarizador ele necessita estar bem em equilíbrio para poder não dar muita margem de erro, que é tolerável até 10%. Quando você leva com grande rigor os procedimentos experimentais, você consegue obter essas curvas aqui na imagem da direita, que são referências ao índice de refração que você busca determinar. Uma outra técnica mais elaborada seria o uso do interferômetro. No caso aqui, a gente está fazendo uma pequena mostra dessa imagem, que é o interferômetro de Michelson. Esse interferômetro, ele consiste de uma fonte de luz que incide em uma superfície semi-espelhada, que separa os feixes em 2. Então, na imagem abaixo, você percebe o arranjo experimental bem ajustado para fazer as medidas, para poder fazer o registro e determinar o que se deseja, que é o índice de refração. A direita aqui mostra o resultado de parte do objetivo do experimento, que são as franjas obtidas. Aqui você percebe x igual a 0, x igual a 0,5 milímetros, x igual a 1 milímetro, ou seja, você vai ajustando até obter um padrão desejável para você ter sucesso no seu experimento. Aqui eu trago uma outra maneira de você determinar, usando técnicas de sofisticação, que é o índice de refração de amostras de sílica e polímeros. No caso do Zeonex, que é grão do polímero, ele passa por um processo de extrusão, forma-se um cilindro. Esses polímeros são utilizados para a fabricação de fibras óticas, tão usual no nosso dia aqui no Brasil. Então, aqui na imagem você percebe uma certa quantidade que vai ser levado para o laboratório. E do lado direito aqui você tem o interferômetro todo montado para você obter o resultado desejado. Então, assim, é muito importante você ter conhecimento dessas diversidades técnicas, porque a ciência cada vez mais está se passando por um processo de refinamento. Então, a gente conhecer e praticar é muito necessário nos dias atuais. Aqui está algumas referências que foi utilizada na confecção desse vídeo, uma proposta interessante de trabalho.